Neste vídeo nós vamos falar sobre o que você precisa entender para conseguir ter uma vida realmente saudável. Você vai sair desse vídeo entendendo que alcançar uma saúde realmente muito boa e uma qualidade de vida muito boa está sim ao alcance de todas as pessoas, está ao seu alcance. E que também, para ter uma saúde muito boa, não depende de qual é a sua genética e nem mesmo qual é a sua idade. Mesmo que você esteja numa idade que é considerada avançada, se você está na terceira idade, se você acha que já não tem o metabolismo adequado para alcançar uma boa saúde, para perder peso, para tratar das tuas condições crônicas de saúde, e eu vou te dizer que você está enganado nesse aspecto e que sim, você pode melhorar, não importa qual é o momento da saúde que você se encontra. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Pascoal Figueiredo, médico, pós-graduado em nutrologia e em medicina da obesidade. E meu objetivo aqui é simples: trazer informações relevantes, baseado em evidência científica, para te empoderar das melhores decisões de como você pode melhorar muito a sua qualidade de vida, a sua saúde. E isso é completamente possível. Antes de começarmos, não esquece, não deixa de seguir o canal, curta, compartilhe com as pessoas que você gosta, se você achou interessante, e ao final do vídeo, coloque o seu comentário do que você achou mais interessante do conteúdo que eu trouxe aqui. Vamos começar? Primeiro, é importante você saber, existe um mito de que doenças crônicas não transmissíveis, ou não infecciosas, elas não têm jeito, não tem como ser revertido, não tem como você melhorar elas se não for apenas controle medicamentoso. E isso não é verdade. A própria OMS já afirma que 80 a 85% das doenças crônicas não transmissíveis, como é o caso de diabetes do tipo 2, o quadro de obesidade, de hipertensão, problemas de colesterol alto, problemas de gordura no fígado, obesidade e sim alguns problemas reumatológicos, sim, eles podem entrar em remissão. Se você tem dor crônica também, pode entrar em remissão. Por que esse termo remissão? Remissão quer dizer, é diferente de cura, tá? Cura é algo mais definitivo. A remissão significa que essa doença, ela sumiu, porém, ela é totalmente condicionada ao seu comportamento alimentar. Se ele está contribuindo para melhorar a sua saúde ou você perder ela. Sim, quadros como, por exemplo, diabetes podem entrar em remissão e você não necessita mais fazer uso de medicações para controlar o açúcar na corrente sanguínea, porque o seu próprio corpo já recuperou essa condição e já não será mais necessário intervir com medicações. Não é diferente para as outras condições que eu acabei de citar. Porém, isso é algo possível de ser feito, certo? E mesmo quando está naquela situação em que já não é mais viável fazer a reversão, como por exemplo, uma pessoa que já tem diabetes há mais de 10 anos, 20 anos, já está em altas doses de medicação, a produção da insulina no pâncreas já não está bem adequada, já está, digamos, deficiente, sim, essa pessoa terá uma chance menor de reversão. Só que ainda assim, quando a gente faz uma mudança de estilo de vida, eu posso sim entrar em uma condição onde eu reduzo as doses das medicações. A necessidade de intervenção fora é menor. A qualidade de vida que eu vou passar a ter é maior. A disposição física e mental, quando a gente faz uma melhoria alimentar e física, é infinitamente maior. Então, independente de a gente se apegar ao diagnóstico, se vai entrar em remissão ou não, uma coisa é certa: você sendo uma pessoa mais saudável, certamente a sua qualidade de vida se aprimora de uma maneira que você não imagina. Por que adoecemos? Por que o nosso corpo, qual é a base do processo de adoecimento? É importante isso ficar claro, porque é o início de qualquer coisa que vai direcionar um diagnóstico que a gente vai passar a ter no futuro. Seja ele diabetes, seja hipertensão, seja câncer, tanto faz. Mas existe um processo que acontece antes. E esse processo é silencioso. Podemos chamar isso de inflamação crônica generalizada. A inflamação crônica, ela é algo silencioso, não é igual a uma inflamação aguda, quando a gente bate em alguma região do nosso corpo, fica vermelho, fica inchado. Não é o caso aqui. A inflamação crônica é proveniente de diversos erros das nossas escolhas, principalmente a parte alimentar e física, que elas vão contribuir para aumentar o nível inflamatório do nosso corpo. Só que
essa inflamação crônica, no início dela, não vai trazer sintomas. Ela é silenciosa, é sistêmica, acontece no corpo inteiro, mas ela é silenciosa. Lá pelas tantas, é que a gente vai passar a se queixar de alguma coisa, quando o nosso corpo começa a reclamar, porque ele entende que a gente está perdendo saúde. Isso, inclusive, já foi capa da revista Times em 2004, né, onde a ciência voltou aos olhos de que sim, antes de aparecer algo laboratorialmente, antes de aparecer alguma queixa física, nós passamos por um processo inflamatório e ele é detectado laboratorialmente através de alguns exames como proteína C reativa, como VHS, dentre outros. Mas é importante a gente entender. Primeiro, o nosso corpo inflama, né? Passa por um estresse oxidativo. A gente vai entender como é que isso funciona. Mas antes ocorre essa inflamação, depois é que a doença aparece. Então, quando surge algum diagnóstico ou alguma alteração laboratorial, é importante a gente entender que sempre é em detrimento de, primeiro, a gente perder saúde. Depois é que a doença aparece. O contrário também é verdadeiro. Quando nós promovemos a nossa saúde perdida, isso vai fazer com que a gente faça com que a doença entre em remissão. Ela vai desaparecer. Uma outra coisa que é muito fundamental entender: a genética não é determinante para o meu adoecimento e nem mesmo para a recuperação da minha saúde. Sim, todos nós temos uma base genética e, de acordo com ela, o meu corpo vai reclamar de maneira diferente quando eu perco saúde. Lembre-se, nós primeiro perdemos saúde, depois o corpo reclama, não é assim? Essa reclamação, sim, é de acordo com a nossa base genética. Porém, todos nós temos uma genética boa e uma genética ruim para várias coisas. E a balança, ela vai tender para qual lado, se é para o lado bom ou para o lado ruim, dependendo das nossas escolhas alimentares e físicas, do nosso estilo de vida cotidiano. Se ele está promovendo saúde, então, sim, a gente vai fazer um fenômeno que é muito estudado na ciência, que se chama epigenética. É quando nós temos em cada um desses genes que a gente tem, que podem provocar doenças, eles são cobertos, digamos assim, né? Existe epi de topo, né? Epigenética é algo que fica em cima da carga genética, que fica ali protegendo para que aquilo não se aflore. E isso ocorre em detrimento da melhoria da nossa saúde, da melhoria do nosso nível de saúde. Então, essa mesma epigenética, né, que é a proteção e a inibição dos genes ruins, provocadores de adoecimento, isso faz com que essa mesma boa carga genética, essa qualidade melhor da nossa genética, também possa passar para os nossos descendentes, né? Para os filhos, para os netos, uma qualidade genética melhor. Por isso é que muito do nosso desenvolvimento de saúde é em detrimento do nosso comportamento alimentar e físico, certo? Não está preso e fadado à genética. Minha genética sim, meu pai teve diabetes, minha mãe teve diabetes, eu vou ter diabetes e vou morrer por causa disso também. Meu pai teve câncer, minha mãe teve câncer, então naturalmente eu vou ter câncer. Sim, essas coisas são verdades, mas elas se tornam verdades se a gente também herdar não apenas a genética, mas também o mesmo comportamento alimentar e físico. E isso a gente herda também dos nossos familiares, né, ou das pessoas que estão ao nosso redor. Por isso, o mais determinante é o seu comportamento e não a genética. Outra coisa que também é mito e a gente precisa esclarecer é que o adoecimento está vinculado ao avançar da idade. Isso não é verdade. O avançar da idade, desde que a gente tenha um bom estilo de vida, ele vai obter, a gente consegue obter, mesmo uma pessoa com idades acima dos 60, 70, 80, 100 anos, né, a pessoa ainda pode ganhar saúde e desenvolver a sua saúde para ela ficar melhor do que estava antes. É por isso que nós temos pessoas que são maratonistas centenários, né? Pessoas que fazem uma maratona aí, né? Terminam a maratona. A gente teve recentemente um caso a respeito disso também, de pessoas centenárias ou pessoas com 90 anos de idade, 90 e poucos, que fazem exercícios físicos e que têm uma disposição física muitas vezes melhor, e sim a maneira como a gente promove a nossa saúde, independente de qual é a idade que a gente se encontra. Eu estou com 60 anos, eu já não tenho mais idade. Tem sim.
Muitas vezes o nosso corpo já dá sinais claros de que a gente está perdendo saúde, de que essa inflamação crônica já está acontecendo, mesmo que ao fazer exames laboratoriais nada se evidencie. Parece que está tudo normal, mas ainda assim a gente tem avisos do nosso corpo, como por exemplo o próprio cansaço, sonolência diurna, indisposição mental e física, né? Improdutividade, muitas vezes na própria relação que a gente tem interpessoal do dia a dia, seja com familiares, amigos, no trabalho, a gente sente que a gente está indisposto de alguma forma, que falta energia mesmo antes de chegar à metade do dia. Né? Quando você chega em casa, você muitas vezes está esgotado. Essa sensação de indisposição ao longo do dia, quando era para a gente estar trabalhando, produzindo, né, utilizando o nosso corpo e a nossa mente para realizar as coisas do cotidiano, a gente se sente com falta de energia para realizar todas essas atividades. Então isso já é um sinal importante de que sim, eu estou com o corpo mais inflamado e eu estou perdendo saúde, mesmo que ainda não tenha se demonstrado nos exames laboratoriais. Pascoal, você falou bastante a respeito de mudança de estilo de vida para promover a saúde. Mas como é que a gente faz isso? Bom, tanto em consultório quanto no programa Método Ciclo da Saúde que eu disponibilizo para quem quiser acessar, basicamente a gente trabalha com alguns princípios importantes. Um deles é o exercício de força. Eu gosto muito do exercício de força, ele é muito importante, na verdade, para a nossa saúde, porque acima dos 30 anos de idade, a gente perde em torno de 0,5% a 1% de massa muscular por ano, podendo perder mais quando passa ali dos 50 anos, se a gente não tiver estímulo para manter a massa muscular ou até mesmo para aumentar a massa muscular. Veja que quando a gente perde músculo, a gente perde saúde. Músculo é muito importante para que a gente tenha uma vida saudável, por diversos motivos. Seja porque ao termos músculos ativos pelo exercício físico, ele vai liberar uma coisa que se chama miocina. É o melhor analgésico natural que o seu corpo já produz e que você pode disponibilizar para tirar a sua dor. Veja que mesmo quando você faz exercícios de musculação, por exemplo, nos ombros, peito, mas você está com a dor na coluna, essa dor vai melhorar progressivamente pela liberação de miocina, pelos exercícios de força. Quando nós temos mais músculo, nós temos mais estabilidade das articulações, evitando desgaste articular, porque a pressão nas articulações, seja na coluna, seja no joelho, seja no tornozelo, tanto faz, ela vai ficar no músculo e não diretamente o impacto será absorvido pelo osso, certo? Outra coisa que é fenomenal para quem tem mais músculos ativos é justamente a parte metabólica da coisa, que é o que a grande maioria das doenças acabam começando. Quando nós temos, né, um metabolismo onde eu tenho mais açúcar na corrente sanguínea, como é o caso do diabetes, né, a minha alimentação está pior, está mais glicêmica, né, isso vai promover níveis inflamatórios maiores. Ou quando eu tiver problemas de colesterol alto, quer dizer, tudo que envolve metabolismo, tendo músculos ativos, o meu músculo vai fazer bom proveito desse metabolismo. Ele vai colocar tudo no lugar. Os níveis de glicose vão diminuir, os níveis de colesterol também vão diminuir. É uma coisa quase que mágica. Então, ter músculos ativos pelo exercício físico vai promover minha saúde em diversos aspectos. Então, é sim fundamental exercícios de força. Muita gente quer correr, muita gente quer caminhar, mas exercícios de força são muito bem-vindos. E eu gosto, para início, né, para pessoa que está saindo inclusive do sedentarismo, eu acho que a musculação é sim muito, muito boa, porque ela vai trazer menos impacto ou quase zero impacto, porque você vai realizar os exercícios, na grande maioria deles, parado, em máquinas, então não tem impacto nenhum. E
você não depende muito de outras pessoas se você realizar os exercícios naqueles maquinários, que não seja nas barras. Você vai apenas ter ali o auxílio de alguma pessoa, algum instrutor, para te corrigir um pouco a postura, para ensinar como é que você utiliza cada máquina, mas o fato é que, coloque isso na sua cabeça, músculo é saúde. Quanto mais massa muscular você ganha, mais benefícios para a sua saúde em diversos aspectos você vai ter. Um outro ponto que também é fundamental para a melhoria da nossa saúde é realizar exercícios que aumentem a capacidade cardíaca e pulmonar. O que eu mais recomendo em consultório e também no programa MCS é o HIIT, que é o intervalado de alta intensidade, né, que ele é feito na esteira ou na bicicleta. Mas ele também pode ser feito ao ar livre, na rua. Normalmente o HIIT ele é um exercício de curta duração e extremamente ofegante. Ele não vai apenas aumentar a minha frequência cardíaca e aumentar a capacidade do meu coração, e como ele vai, a cada vez que eu melhoro, que eu avanço nesses exercícios, é legal de ver o processo porque a gente vai sentir que a gente fica com menos ofegância quando vai subir um lance de escadas, por exemplo, né? Quando vai correr, a gente literalmente vai cansar menos com mais esforço, certo? E isso a gente consegue acompanhar, é muito legal de ver. No início, quando a gente começa a fazer esses tipos de exercício, nossa frequência cardíaca vai lá em cima, com pouco exercício realizado. Só que à medida que a gente vai repetindo esses exercícios, fica cada vez mais difícil do coração aumentar a frequência cardíaca, porque ele já está mais capacitado e eu consigo realizar mais exercício e até exigir mais, em mais velocidade. Essa progressão, ela é contínua, certo? Só que um alerta que é importante entender. Todo e qualquer exercício que envolve ofegância, que vai elevar a frequência cardíaca, é de extrema importância que você consulte um médico para que ele avalie como que está o seu risco para realizar esses tipos de exercício, certo? Então, não vá realizar exercícios de alta intensidade sem antes entender se seu coração está seguro. Normalmente o médico pede algum exame como um teste de esteira, por exemplo, para ver se quando aumenta a frequência cardíaca acusa alguma coisa que pode te colocar em risco, seja uma isquemia cardíaca, seja uma arritmia, qualquer coisa. Mas consulte o médico, peça os exames e para você ter segurança em realizar os exercícios, certo? Outra coisa que também é muito benéfica na realização dos exercícios como o HIIT, por exemplo, é que eles são feitos com curta duração. Ao invés de você passar 1 hora na esteira, na verdade você passa ali 20 minutos, no máximo. Não mais do que isso. Já é suficiente para que você tenha uma saúde cardíaca e pulmonar invejável, certo? Outra coisa que acontece também nos exercícios de alta intensidade é o aumento da fábrica de energia que a gente tem no nosso corpo, que é uma organela chamada mitocôndria. É lá onde a mágica acontece, onde a gente pega o combustível que a gente pega da comida e transforma aquilo em forma de energia, para que a gente utilize essa energia, que são os ATPs. Por isso, essas fábricas, que são as mitocôndrias, quando a gente faz exercícios ofegantes, de alta intensidade, ao longo do tempo essas fábricas vão aumentando a quantidade delas. Ou seja, minha capacidade de produção energética literalmente aumenta. Então vou chegar ao final do dia ainda sobrando disposição física e mental para realizar as coisas. Outra coisa é a alimentação. Não adianta eu só fazer exercício e não cuidar da minha alimentação. Quer ver 3 coisas que são importantes você se atentar na hora de ter uma boa escolha alimentar? A primeira delas é se a comida no seu cotidiano ela te oferece muita glicose. Sim, altos níveis de glicose na corrente sanguínea, mesmo que você não seja diabético. Isso não é exclusivo para quem tem diabetes. Todos nós precisamos cuidar da glicose na corrente sanguínea, porque hoje a alimentação que a gente tem oferta muito mais açúcar no sangue do que antigamente, quando as coisas não eram industrializadas, não eram tão processadas quanto hoje. A comida era mais natural, que a gente tinha acesso, era muitas vezes colhido em casa ou em um comércio local, onde a produção também era local. Hoje está tudo industrializado, hoje tem muitos aditivos alimentares e você vai ter ali um potencial de glicose muito maior.
cuide do açúcar na corrente sanguínea, porque ele vai promover estresse oxidativo, inflamação no seu corpo, mesmo que você não tenha diabetes, e vai promover glicação das proteínas de toda a estrutura molecular do seu corpo. Então, essa glicação é uma caramelização. É como se um navio que está lá no mar acaba derramando óleo e daí você vê todas aquelas imagens, tudo envolto de óleo, cria aquela crosta. Isso também acontece quando a gente tem alto nível glicêmico na corrente sanguínea. As proteínas acabam perdendo a função porque elas entram nesse processo de glicação. Por isso, evite alimentos muito glicêmicos, certo? Dentre eles, sim, tem o açúcar propriamente dito, tem os farináceos, certo? Outra coisa é com relação a alimentos que elevam bastante o teor de gorduras saturadas. Então, as gorduras de origem animal, sim, a gente também precisa se atentar, principalmente porque elas elevam também, elas podem causar o que a gente chama de lipotoxicidade. É quando nós temos um nível muito elevado de colesterol e que pode fazer também um processo inflamatório e nos trazer um risco cardíaco, já que eventos cardiovasculares, derrame, infarto, estão no topo das causas de mortes no Brasil e no mundo. Também precisa cuidar disso. Por isso que nos estudos a alimentação com menos carne ou vegetariana, ela demonstra vantagens de uma alimentação onívora nesse quesito. Mas lembre-se, mesmo uma alimentação vegetariana, ela também pode ser muito mal aplicada se você consumir coisas muito açucaradas, certo? Com este vídeo, alguns mitos foram quebrados. Você agora entende de que o seu adoecimento não depende da genética e sim o nosso comportamento para melhorar nossa saúde pode inclusive melhorar nossa genética, passando para gerações futuras. Você também entende que não importa qual é a sua idade, mesmo que ela esteja avançada, você também pode recuperar a saúde perdida. Você agora entende que as medicações, o tratamento externo, ele não é nem sequer não se ao mesmo tempo. Essa é uma lei física, certo? Ou seja, a doença e a saúde, não ocupam o mesmo corpo, certo? A única maneira de eu verdadeiramente eliminar a doença é promovendo a minha saúde. E isso a gente faz com exercício físico e alimentação. Exercício físico tem exercícios de força e exercícios que vão trabalhar a parte cardiopulmonar. A alimentação, a capacidade daquele alimento trazer picos de açúcar no seu sangue, a capacidade daquele alimento te trazer muitos aditivos alimentares, coisas muito industrializadas que não te nutrem e apenas para efeitos de piorar a qualidade da sua alimentação e são coisas duvidosas de serem consumidas. Você também entendeu que alimentos que promovem um aumento de gorduras saturadas podem aumentar o risco cardiovascular. Então, eu espero que você tenha gostado muito desse conteúdo, que tenha te servido e não esquece, se essas informações forem úteis, eu gostaria muito de saber o que você gostou desse conteúdo, comenta aqui embaixo. Não esquece de dar um like nesse vídeo, assim a plataforma vai entender que é algo válido e vai distribuir para mais pessoas. Também compartilha com quem você gosta. Boa informação